Bom, nessa aula a gente vai falar das regras que controlam a determinação da região de convergência de uma maneira um pouco mais específica e mais ordenada, tá? Então nós temos 8 regras que controlam a região de convergência, a formação da região de convergência. A gente não precisa decorar todas as regras, a ideia é que a gente entenda essas regras no contexto dos sinais no domínio do tempo e no domínio de Laplace. Tá? E elas, vocês vão ver que elas fazem bastante sentido. Então, a primeira regra é que a região de convergência do x de s, da transformada de Laplace, consiste aí em faixas paralelas ao eixo j-ômega, certo? Elas podem incluir o eixo j-ômega ou podem não incluir o eixo j-ômega, certo? Então, ou o sinal vai ter transformada de Fourier ou não vai ter transformada de Fourier, tá? Então, a região de convergência são regiões aí paralelas ao eixo j-ômega. E a razão para isso é que como a região de convergência do x de s são os valores para os quais a transformada de Fourier desse sinal aqui do x de t multiplicado pela exponencial, o e na menos sigma t, converge. Então a gente vai ter a região de convergência sendo a transformada de Fourier desse cara aqui, né? E a gente tem que determinar quais são os valores de sigma para os quais esse sinal tem transformada de Fourier, ou transformada de Fourier desse sinal x de t e na menos sigma t converge. Então, nós temos basicamente que especificar regiões aqui que tem a ver com posições em sigma, certo? Em posições no eixo real. Então, por isso que a gente tem regiões aqui que são paralelas ao eixo j-ômega. Tudo que a gente tem que especificar é os valores de sigma para os quais este sinal aqui tem transformada de Fourier, certo? Por isso, a regra número 1. Qual é a regra número 2? Para transformadas de Laplace, o x de s racionais, ou expressas aí por uma razão de polinômios no numerador e no denominador, a região de convergência não contém quaisquer dos polos, certo? Então, por que isso? Né? Qual é a razão para isso? Ora, como a transformada de Laplace tende ao infinito exatamente nos polos, a região de convergência obviamente não pode incorporá-los, porque daí não teria convergência, certo? Então aqui em cima dos polos, né, a região de convergência, a transformada de Laplace explode, portanto a região de convergência não pode incluir nenhum dos polos que a gente vai ter na nossa transformada de Laplace. Tá? Então, quando a gente plota essa região de convergência aqui, note que o polo não está incluído na região de convergência. Então, a região de convergência começa exatamente depois do polo, ou neste caso aqui, que a gente tem uma região de convergência entre dois polos, a gente tem uma região de convergência começando exatamente depois do sigma 1 e terminando exatamente antes do sigma 2, certo? A regra número 3. Agora a gente vai entrar em 3 regras que tem a ver com a duração do sinal, ou na verdade 4 regras que tem a ver com a duração do meu sinal. Então o meu sinal ou ele é finito, tem duração finita, ou ele começa num determinado instante e vai até o infinito, ou ele começa em menos infinito e vai até um determinado instante, ou ele tem duração infinita. Então, para um sinal de duração finita, que tem duração aqui entre t1 e t2, e pode ser qualquer valor, negativo ou positivo, a gente sabe que se esse sinal for integrável, né, se ele não tiver descontinuidades nessa região aqui muito abruptas, então a região de convergência vai ser todo o plano S. E a razão para isso é que não importa por qual exponencial que eu multiplico esse meu sinal aqui, né, qualquer sigma que eu usar, seja ele decrescente ou seja um sigma aqui que vai me levar a uma exponencial crescente, eu vou ter convergência, porque por maior que seja o valor dessa integral, esse valor vai ser finito, exatamente porque a duração do meu sinal ela é finita, certo? Então, a transformada de Laplace deste sinal finito aqui vai convergir para qualquer valor de S ou para qualquer valor de sigma, e portanto a região de convergência vai ser todo o meu plano S. A regra 4. Essa regra, como a gente vai ver daqui a alguma aula, uma ou duas aulas, ela tem a ver exatamente com a propriedade da causalidade.
tá? E o que essa regra diz respeito a sinais que a gente vai chamar de lateral direito. O que é um sinal lateral direito? É um sinal que se origina num determinado instante de tempo, mas que perdura até o infinito, certo? E o que essa regra de convergência diz é que se o x de t for lateral direito e se a reta σ0 pertence ou está na RDC, na região de convergência, então todos os valores que estiverem à direita de σ0, ou o R de S for maior que o σ0, também vão estar na RDC. Tá? Então, note que aqui na minha região de convergência, eu tenho o meu σ0 pertencente à região de convergência. Então, se isso acontece e se o meu sinal é lateral direito, então todos os valores de sigma maiores que o σ0, por exemplo, esse σ1 aqui, eles vão estar na minha região de convergência. E a razão para isso é que se a gente tiver um σ1 maior que um σ0, então este sinal aqui, o x de t e na menos σ1 de t, vai decair mais rapidamente que este sinal x de t e na menos σ0 de t. E a gente tem isso expresso nessas duas exponenciais aqui. Né? Primeiro, a exponencial em σ0, que é uma exponencial decrescente, né? Que vai decaindo mais vagarosamente. E essa exponencial aqui, o σ1, como o σ1 é maior que o σ0, ela decai mais rapidamente. Então, naturalmente, se existe convergência para o e na menos σ0, vai existir convergência para o e na menos σ1 de t, certo? E aí a gente pode perceber que a gente vai bater num limite, né? Em algum lugar, neste caso dos sinais aqui laterais direitos, a gente vai ter um limite, um polo ou alguma coisa na minha transformada de Laplace que impõe um limite. A partir daqui, à esquerda disso aqui, a gente não tem mais convergência, certo? E aí a gente chega no nosso limite da nossa região de convergência. De maneira similar, a gente tem a regra 5 para os sinais que são laterais esquerdos, ou seja, esses sinais que se originam lá no t igual a menos infinito e perduram até um tempo aqui, t1, por exemplo. Tá? Então, num sinal lateral esquerdo, se o x de t for lateral esquerdo, e se a reta S igual a σ0 está na região de convergência, então todos os valores de S para os quais o real de S é menor do que o σ0 também estão na RDC. Tá? E o raciocínio aqui é exatamente o contrário do caso anterior. Né? Então, o que a gente tem aqui é um σ0 que pertence à minha RDC, e aqui eu tenho um σ1 à esquerda dele, né? Que, portanto, o σ1 é menor que o σ0, e o que acontece é que se o σ1 for menor que o σ0, então o x de t e na menos σ1 de t decai mais lentamente agora do que o x de t e na menos σ0. E então, se ele decai mais lentamente, o que está acontecendo? O σ0 ele decai mais... ele explode mais rapidamente, né? Uma forma de raciocinar ao contrário, porque essa exponencial está crescendo para o tempo negativo. E se converge para essa exponencial aqui, então vai convergir para essa exponencial aqui que decai ou que cresce, né? Mais lentamente. Tá? Então, a gente vai ter convergência aqui para tudo que tiver à esquerda de um determinado limite. Então, a gente vai também bater num limite, só que esse limite agora ele vai estar... a gente vai estar com região de convergência à esquerda do nosso limite. E note que aqui, nesse caso, o limite está para lá de jômega, né? Então a gente está incluindo o eixo jômega aqui neste caso específico do exemplo, mas nada impede que esse limite esteja aqui e a nossa região de convergência para a esquerda. Tá? Bom, a regra 6 é uma junção dessas duas últimas regras, da 4 e da 5. E agora a gente tem agora um sinal que a gente chama de sinal bilateral. Ou seja, o sinal se estende de menos infinito até mais infinito. Tá? E o que a gente tem agora é que a gente pode quebrar este sinal bilateral num sinal que é lateral esquerdo, indo até um tempo t, e um sinal que é lateral direito, que é a continuação desse sinal aqui, certo? Indo de t até o infinito. Então a gente tem um sinal lateral esquerdo de menos infinito até t e um sinal lateral direito de t até mais infinito.
E a gente sabe que a região de convergência desse aqui tem uma característica e desse aqui tem outra característica. Então, olha só o que acontece. A região de convergência do sinal lateral direito é essa aqui em azul. Ela é à direita de um determinado limite. E a região de convergência da parte lateral esquerda é essa parte à esquerda do meu limite. Então, se a gente tiver que esse σr aqui, esse limite do lateral direito, é menor do que o limite do lateral esquerdo, a gente tem uma zona aqui que é a interseção dessas duas regiões de convergência, em azul e em laranja aqui, claro, né? Então, a gente tem que essa região de convergência vai ser essa região, tá? Agora, se a gente tivesse o contrário, né, não tivesse uma interseção, se o σr fosse maior do que o σl, não vai existir interseção. E mesmo que exista uma transformada de Laplace, ela para o x lateral direito e para o x lateral esquerdo, o x de t, que é o sinal bilateral, ele não vai ter uma transformada de Laplace com região de convergência, certo? Então, isso é uma junção das regras 4 e da regra 5. Mas ela diz respeito então a sinais aí que tem duração infinita. Tá? Então, nesses casos, a gente vai ter, no melhor das hipóteses, uma região de convergência entre dois limites ali, dois polos, por exemplo. Tá? E a regra 7, né? Bom, o que a gente pode intuir agora? Né? Que como os sinais, ou eles são de duração finita, ou eles são laterais direitos, ou eles são lateral esquerdo, ou eles são bilaterais, qualquer sinal com transformada de Laplace tem RDC aí definida pelas regras 3 a 6. Tá? E além disso, se a minha transformada de Laplace, se o meu x de s for racional, for então, portanto, uma razão entre dois polinômios, um no numerador e outro no denominador, então a região de convergência vai ser limitada pelos polos, pelos zeros do ds, certo? Sem claramente, né, incluí-los, já que nos polos a transformada de Laplace explode. Tá? Então, ela ou vai ser limitada pelos polos, que é este caso aqui que a gente está vendo, né? A gente viu no caso do sinal bilateral, ou então ela vai ter um limite em algum polo e vai continuar à direita desse polo ou à esquerda desse polo, certo? Então, é o caso mais geral, é um caso bem geral, que acontece bastante na prática, a gente ter transformada de Laplace, que é racional, ou razão de dois polinômios. Tá? Então, nesse caso, a gente vai estar sempre limitado à esquerda ou à direita, ou numa faixa entre os polos. E a última regra é que se o x de s for racional, né, então a gente tem que se o x de t for lateral direito, a região de convergência é a região à direita do polo mais à direita, certo? Então, se a gente tiver um polo aqui bem à direita e tiver outros polos aqui, por exemplo, a gente vai ter que a região de convergência para um sinal lateral direito vai ser essa região à direita do polo mais à direita. E se a gente tiver um sinal lateral esquerdo, a região de convergência vai ser o contrário, vai ser a região à esquerda do polo mais à esquerda. Então, a gente pode ter polos nessa região aqui, mas a nossa região de convergência para um sinal lateral esquerdo vai ser essa região aqui à esquerda do polo mais à esquerda. Beleza? Então, isso conclui as 8 regras. À medida que a gente pratica e tira a transformada de Laplace, especifica a região de convergência, elas vão ficando mais e mais claras e mais óbvias para a gente. A gente não precisa decorar essas regras, a gente precisa entender o porquê delas, certo? Por isso que eu apresento a regra e apresento as razões para a regra. Beleza? Então tenta entender, tenta incorporar isso, as razões para essas regras. Tá bem? Até mais.